Então, pessoal, continuando aí, agora a gente vai revisar alguns exercícios de matemática financeira, tá? Desde porcentagem simples, passando por juros compostos, juros simples, juros compostos, e chegando naquelas tabelas price e saque, né? O saque e price, cujas aulas foram dadas, pessoal, sobre isso, e o número de visualizações está baixíssimo ali. Está em torno de 40 e pouco a última vez que a gente olhou faz pouco tempo, faz uns 2 dias que a gente olhou esse número de visualizações, ele estava muito baixo. E lá a gente explica o passo a passo de fazer as tabelas. Tem inclusive esse exercício que a gente vai fazer aqui hoje, a gente vai fazer de novo para rememorar, tá? Mas se você não viu aquelas aulas, você não entendeu, você não vai conseguir entender os exercícios de hoje com relação a isso e não vai conseguir fazer uma parte importante da prova. Então fica o convite, pessoal, aquelas aulas extras 1 e 2, vejam ela, revejam se já tiverem visto, mas principalmente vejam e aprendam a fazer aquela tabela para vocês aprenderem a fazer os exercícios que a gente vai fazer hoje, os 2 últimos, tá bom, pessoal? Senão vai ficar difícil acertar esses exercícios, ok? Bom, vamos lá então. Então, essas aqui são as listinhas, tá? A lista de matemática financeira e a lista de tabela price e saque. Essa aqui é a lista de porcentagem ali, que vai até juros compostos, ó. Então, o número 4 dessa listinha aí de vocês, ó, tá dizendo o seguinte: uma mercadoria custava R$80 e seu preço foi reajustado, ou seja, aumentado em 5%. Se sobre o novo preço for dado um desconto de R$5, ela voltará a custar 80? Justifique sua resposta. Pessoal, não, né? Não. Uma justificativa disso seria o quê? O valor que ele foi aumentado, o valor que ele foi diminuído, né? Vai ser em cima de um valor diferente do que ele foi aumentado. Logo, o valor que está sendo acrescido e o valor que está sendo diminuído depois serão distintos também, ok? Isso seria uma justificativa sem precisar de fazer conta. Mas eu vou fazer essa conta aqui, pessoal. Ó, primeiro, qual foi o reajuste? O reajuste foi de 5% em cima de 80. 5% em cima de 80. 5 vezes 8, 40, dividido por 2. O reajuste, então, foi de R$4. Logo, o novo valor da sua mercadoria passou a ser de R$84, porque teve um aumento, tá? Teve um aumento aí. Tudo bem, pessoal? Em cima desse novo valor, vai ter um desconto. Em cima desse novo valor, você vai ter um desconto de quanto? De 5%. Mas o preço mudou, né, pessoal? É 5% em cima dos 84. 5 vezes 84, 5 vezes 80, 400. 5 vezes 4, 20. 420 dividido por 100, R$4,2, né? R$4 aí e 20 centavos. Esse valor que vai ser diminuído desse, né? Então, o segundo novo valor, vamos dizer assim, né? O primeiro novo valor e o segundo novo valor vai ser de quanto? 84 menos uma coisa maior do que R$4. Claro, porque foi feito em cima de uma porcentagem de algo maior. Você poderia escrever isso só com palavras, pessoal. Mas aqui a gente vai escrever, vai dar o valor exato aqui do desconto, né? Então o valor vai ficar menor do que os R$80. Ele vai ficar R$79,80. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Ok. Fazer o próximo aqui dessa listinha, pessoal. Façam outros dessa lista também, tá, pessoal? A lista é muito grande aqui. Novamente, assim como foi em polinômio, a gente não vai conseguir abarcar tudo, tá ok? Muito bem. Esse aqui é o número 8. Ó. Ele fala que um fabricante de refrigerantes comercializa uma garrafa conhecida, né, de 600 ml de refrigerante, não vamos fazer merchandising, ao preço de R$1,80. Né? Probleminha antigo aí, né? Esse preço aumentou muito. Por razões comerciais, retirou-a do mercado e lançou uma garrafa de 500 ml, né? Acho que a de 600 continua, mas enfim, é um problema hipotético, né? Do mesmo refrigerante, tá? Ao preço de R$1,65. Comparando as quantidades do volume de refrigerante, houve um aumento ou uma diminuição no preço?
Calcule a porcentagem desse aumento. Então, pessoal, é um exercício basicamente, né, de regra de 3, não é? Olha só. Você tinha uma garrafa de 600 ml que custava R$ 1,80. Aí, você passou para a sua garrafa de 500 ml, ela deveria custar um valor de X, tá? Então, X, vamos dizer assim, vai ser o nosso valor justo, vamos chamar de valor justo, tá? Ou seja, valor respeitando a proporção, tá? Então, isso aqui vai ficar quanto, ó? 600 vezes X, né? Grandezas inversamente proporcionais, diretamente proporcionais, perdão. Então, regra de 3, você multiplica cruzado, 500 vezes 1,8. Isso aqui, então, você corta, né, os zeros ali, você fica aqui com 5 vezes 1,8 dividido por 6. Olha, 18 por 6, 3, né? Então, 1,8 por 6, 0,3, certo? 0,3, 5 vezes 3, 15. Então, 5 vezes 0,3, 1,5 reais, pessoal. 1,5 reais deveria ser o preço justo, né? O preço que cobrado, se fosse manter a proporção. Mas foi cobrado 1,65. Então houve um aumento ou uma diminuição no preço, né? Houve um aumento. Aumento de quanto? De 15 centavos, né? O valor cobrado deveria ser de R$ 1,50, mas foi cobrado R$ 1,65. Logo, houve um aumento de 15 centavos. Em cima de quem? Em cima desse valor justo, tá? Então, qual foi a porcentagem desse aumento? A porcentagem desse aumento, sem fórmula, né, pessoal? Você pode usar as fórmulas também, aquelas da variação e tal. Mas eu não vou usar a fórmula aqui não, tá? Eu, na verdade, queria fazer até de cabeça com vocês, tá? Ó, a porcentagem desse aumento ou diminuição, no caso a gente sabe que foi um aumento, foi de quanto, pessoal? Foi de 10%, né, pessoal? Por quê? 15 centavos é 10% de 1,5 reais. Se você quiser usar a fórmula, ou quiser usar a regra de 3, né? O valor devido, né? O valor justo, né? 1,50 corresponderia a 100%. 0,15 é claro que corresponde a 10%, né, pessoal? Mas se quiser fazer a conta, ó, 1,5 vezes x é igual a 0,15 vezes 100. 0,15 vezes 100 é igual a 15. Então, x vai igual a... x foi o valor justo, né? A melhor letra aqui seria y, talvez, né? Muda para y aqui. Então, o valor percentual a mais cobrado foi de quanto? 15 dividido por 1,5 é igual a 10%. Então, a resposta aí desse exercício, houve um aumento de 10%. Ok, pessoal? Sem formulazinha, sem formulazinha. Então, o número 11 dessa lista, que é o próximo que a gente vai fazer, já vou pedir uma desculpa aqui, eu acabei esquecendo de digitar ele, estava em cima aqui da nossa hora para gravar, então eu só escrevi aqui, tá? Ó, pergunta direta de juros simples, tá? Quanto renderá a quantia de R$ 600 aplicada a juros simples com taxa de 2,5% ao final de 1 ano e 3 meses? Pessoal, não precisa também usar fórmula, tá? Mas eu vou usar a fórmula aqui nesse caso para lembrar, mas juros simples é muito simples, né? Quer dizer, melhor, muito fácil, né? Para você usar a fórmula. Olha só, pessoal, a sua taxa, 2,5%. Então você usa a taxa 2,5%, ou seja, divide por 100, usa o valor 0,025, né? Lembrando que a taxa é adimensional, ela não tem dimensão, né? Então você pega 2,5%, não é uma dimensão, né? Porcento não é uma unidade, né? Então porcento significa dividido por 100. Então a sua taxa é de 0,25. Ao mês, tá, pessoal? Desculpa.
Essa taxa é ao mês, 2,5% ao mês, tá? Ao mês. Então, o seu prazo, que na nossa notação é identificado pela letra N, tem que ser dado em meses. Ora, ele quer saber quanto renderá ao final de 1 ano e 3 meses. Então, o seu prazo equivale a quanto? 1 ano tem 12 meses, 12 meses mais 3 meses, você obtém um prazo, então, de 15 meses, tá, pessoal? Quanto renderá a quantia significa os juros, pessoal, os juros. Então eu vou usar a fórmula, não precisa, pessoal, é só você calcular quanto é que ela rende mês a mês e multiplicar pela quantidade de meses. E é isso que diz a fórmula, porque a fórmula diz que os juros após N meses, ou seja, quanto rendeu após N meses, é dado pelo capital. O capital, no caso aqui, é a quantia que foi investida, tá? Então o capital aqui corresponde a R$ 600, ok? A R$ 600. Então, como é que ficaria? Claro, o seu N, a gente já falou dele, vale 15, né? São 15 meses. Então, os seus juros, em outras palavras, o quanto rendeu o seu dinheiro após 15 meses, é dado por 600 vezes. Agora eu vou colocar, ao invés de zero, vou deixar assim, vai. 0,025, que é a sua taxa, vezes a quantidade de meses. Claro, né? Porque rendeu o capital vezes a taxa mês a mês. Foram 15 meses, no total você multiplica isso aqui por 15. Tá bom, pessoal? Pessoal, na prova, infelizmente, não vai ser permitido o uso da calculadora, tá? Aqui eu vou usar quando for necessário, mas aqui eu vou mostrar para vocês que não é tão necessário assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que 6 vezes 0,25, ok? Esse 100 aqui você anda 2 casas para lá, vezes 15. Ora, 6 vezes 0,25. 2 vezes 0,25 é meio, né? Então isso aqui é 3 vezes, né? 3 vezes 0,5, certo, pessoal? 3 vezes 0,5, que dá um total de 1,5, ok? Pessoal? Ó, 2 vezes 0,5, meio, né? 0,5, meio. Não, perdão, pessoal. Vou fazer aqui, né? 2 vezes 0,5, isso aqui é 3 vezes 1 meio, tá? Porque 2 vezes 0,5 é 1 meio. Vezes 15. Tudo bem? Então isso aqui dá um total de 45 dividido por 2. Então os seus juros após 15 meses, ó, 45 dividido por 2, R$ 22,50, ok? Isso é o seu juros, foi o que ele perguntou. Quanto renderá? Essa aqui é a resposta, tá? Essa aqui é a resposta, tá? Lembrando que a quantidade de dinheiro... Então, essa aqui é a nossa resposta. E a gente vai lembrar que a quantidade de dinheiro que você vai retirar, então, após 15 meses, né? Após 1 ano e 3 meses, é o montante. Esse montante, o que você faz? É o capital mais os juros. Então, o montante, que não foi perguntado, o que foi perguntado foi os juros, tá? Traduzindo para a matemática financeira. Mas só para a gente relembrar aqui, o montante, o dinheiro que você retira, é os juros mais o capital, ou seja, R$ 622,50. Ok, pessoal? Então tá, partir para o próximo aqui. Esse aqui, pessoal, é um exercício de juros compostos, tá? Aí tem esse texto aqui, ó. As alternativas ficaram fora aqui do visor, porque o texto ficou muito extenso, né? Muita largura. Mas aqui, né, letra A, 60 mil, letra B, 72, letra C, 86, né? Tá? E aí o texto é o seguinte, né? Ao se aposentar, um trabalhador recebeu um fundo de garantia e aplicou todo o capital recebido, que você não sabe quanto é, né? A uma taxa de juros compostos de 30% ao ano.
Então, a gente está num sistema de juros compostos. A taxa é de 30% ao ano, ou seja, 0,3 ao ano, né? 30 sobre 100, 0,3, tá? E aí ele aplicou durante 24 meses, ou seja, o tempo de duração foi 2 anos, né? A taxa e o prazo tem que estarem compatíveis, né? Então o N aqui vale 2 anos. Após esse tempo, ou seja, após 2 anos, ele recebeu um montante de R$101.400. R$101.400, pessoal. De todas as formas da matemática financeira ali de juros simples e juros compostos, tá? A que você tem realmente que gravar mesmo é essa dos juros compostos ali, que ele é dado por capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo que o seu dinheiro ficou aplicado, tá? Ao tempo que o capital ficou aplicado. Tudo bem, pessoal? Então, se o montante é dado por isso, né? O montante que ele retirou, né? Foi dado por esse valor. E a fórmula do montante é essa, você consegue descobrir o capital, dado que você tem a taxa e você tem o prazo, né? Então, ó, o montante após 2 anos, né? Isso aqui é montante após um prazo N, né? Então, montante aqui no caso, após 2 anos, é dado por capital, 1 mais taxa que eu tenho, é 0,3, elevado ao prazo, ou seja, elevado aí a 2 anos. Isso dá um total de R$101.400. Isso aqui, 1,3, né? Elevado ao quadrado, 3 ao quadrado, 169. 1,3 elevado ao quadrado, 1,69. Ok, pessoal? Igual a 101.400. Aí você pega esse 1,69 e joga ele dividindo para o outro lado, tá? Joga ele dividindo para o outro lado, pessoal, e você vai ter que fazer essa conta aí, né? Sem o auxílio da calculadora, tá? Que ele não será permitido, ok? Então, 101.400 dividido por 1,69, você pode botar 2 zeros ali, tá? E aí então ficaria 101.400 com 2 zeros, né? 101.400 dividido por 169. Não é muito complicado de ver que 1.014 dividido por 169 é 6, tá? É uma conta razoavelmente fácil de se fazer. E 6 com 4 zeros dá um total de R$60.000. Era o seu montante não, foi o seu capital, foi quanto esse camarada, né, esse aposentado tirou ali do fundo de garantia. Aí aplicou a essa taxa durante 2 anos, teve um total de 101.400. Ok, pessoal? Então aqui, letra A, essa primeira aqui. Resposta desse probleminha é a letra A. Letra A. Beleza, pessoal? Pessoal, uma atenção especial aqui para esse exemplo, ó, que a gente não falou ainda nessa palavrinha, da capitalização, tá? Com esse exemplo aqui a gente vai entender isso aqui rapidinho, tá? Ó, um capital de R$10.000 foi investido a 40%, a uma taxa de 40% ao ano. Ponto. Calcule o montante após 1 ano, se o investimento foi feito com capitalização anual. Pessoal, capitalização anual, então, né? O montante vai ser dado pelo capital, que multiplica 1 mais a taxa de juros. A taxa de juros é de 40%, ou seja, 0,4 no total de 1 ano, certo? Então isso aqui vai dar um total de 1,4 vezes 10.000, R$14.000. Tá, pessoal? Se você está investindo nisso, tá? Nesses títulos de capitalização ali, essa taxa, tá, pessoal? De 40%, ela é meramente nominal. O que significa isso? Que se a sua capitalização for semestral, significa então que de semestre em semestre você vai estar ganhando dinheiro com uma taxa nominal de 20% ao semestre. Ou seja,
O seu capital, nesse caso, vai ser dado por 10 mil, e aí a taxa nominal, como ela é de 40% ao ano, você só divide por 2 que ela vai ser 20% do semestre. Mas como o sistema é de juros compostos, isso vai ser mais vantajoso para você. Porque a gente vai ter aqui, então, 1 mais 0,2 elevado ao quadrado. É como se fosse um sistema de juros sobre juros 20% e depois 20%, tá, pessoal? É isso que significa capitalização. Entenda esse conceito. Bom, 1,2 ao quadrado é 1,44, né? Só lembrar do 12 ao quadrado ali. 1,44. E aí você, então, recebeu, se a capitalização fosse semestral, R$14.400. Então, cada vez que você divide o período ali, se você está investindo nessa capitalização, é mais vantajoso para você, tá? Se a capitalização for trimestral, como é que seria, então, o seu montante, né, pessoal? Então, esse aqui, desculpa, aqui, ó, montante após 1 ano, né? Aqui o montante após 2 semestres, no sistema de capitalização a juros compostos. E aqui seria o montante depois de 1 ano. Só que se a capitalização é trimestral, né, é 1 ano, é a capitalização após 4 trimestres. Como é que seria, então? 10 mil. A sua taxa, então, seria de 10% a cada trimestre, para poder a taxa nominal ser de 40% ao ano, né? 10%, 0,1, elevado a 4. Tá bom, pessoal? Aí essa continha aqui, eu não vou fazer mais na cabeça não, vou pegar aqui, ó, 1,1, não vou nem botar científica, ó, vezes 1,1, vezes 1,1, vezes 1,1, 4 vezes, isso aí dá esse total aqui. Se eu multiplico, então, vai ficar, se eu multiplico ele por 10 mil, né, vai ficar R$14.641, sempre aumentando, né, à medida que você divide em períodos menores, né. Então aqui acabou o nosso exemplo, tá? Se você quiser fazer na calculadora científica ali também a capitalização mensal, né? Aí seria 40% dividido por 12, né? E aí 1 mais essa taxa elevado a 12 daria um número com certeza maior do que 14.641, tá, pessoal? Então quanto mais a sua capitalização for dividida, mais vantajoso para você, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido aí esse conceito, beleza? Agora vamos lá naqueles probleminhas de tabela saque e tabela price, tá? Se você não conseguir entender esse problema que a gente vai fazer agora, e você não viu aqueles videozinhos das aulas extras 1 e 2, veja o livro, tá? Desculpa, vejam os vídeos, tá, pessoal? Senão fica mais difícil de entender mesmo, tá? Eu vou tentar explicar para vocês aqui, mas a maioria não viu esse vídeo. Mais uma vez o convite fica para vocês assistirem esse vídeo. Então, só explicando aqui por alto, no vídeo está muito mais explicado, né? Muito mais detalhado. Aqui, ó, a tabela SAC, o sistema SAC, significa amortização constante. Então a sua dívida vai ser amortizada, ou seja, vai ser reduzida sempre num valor constante. No caso aqui, durante 180 meses, tá? Então a parcela numa amortização de uma dívida de R$36 mil em 180 meses, né? A parcela vai ser, já que ela é fixa, então ela é dada pelo total da dívida dividido pelos meses, né? Pela quantidade de meses que você vai pagar, né? Isso dá um total de R$200 de parcela. Então, cada mês você vai abater a sua dívida R$200. Mas isso não significa que você todo mês vai pagar R$200. Você vai pagar mais de R$200. Por quê? Porque sempre... Então, desculpa, pessoal, isso aqui não é parcela, tá? Perdão, isso aqui é a amortização, né? A amortização, tá? R$200. E aí você sempre vai pagar, além dos R$200, os juros que está comendo sobre o seu saldo devedor. O seu saldo devedor no início é o total que você pegou emprestado, né? A sua dívida total, 36 mil. Então, o primeiro juros que você vai pagar, tá? O primeiro juros, os juros com relação à primeira, agora sim, parcela, né? Então, a sua primeira parcela, você vai ter que amortizar uma dívida de R$200 e mais ainda pagar 1% em cima de 36 mil, tá? 1% de 36 mil é 360. De forma que a sua primeira parcela, então,
vai ser 360 mais o que você vai pagar para amortizar. Se você paga só 360, você está pagando só os juros. Não amortiza nada. Então isso aqui vai dar um total de R$560 na sua primeira parcela. Tá, pessoal? Aí no vídeo lá você tem a gente montando essa tabelinha toda, bonitinha, a primeira parcela, a segunda, a terceira, né? A gente faz várias tabelas lá. Na prova é muito possível que não caia as tabelas, tá? Que caem problemas desse tipo aqui, mas você tendo fluência na tabela, tá? Fica uma coisa mais... Você pega, você entende mais, tá? Você tem uma compreensão maior. Mas o que acontece aqui, ó? A segunda parcela vai ser menor do que esse 560, tá? Quanto menor? O quanto foi abatido ali, multiplicado pela taxa de juros. Porque esses R$200 que abateram aqui, vai ser R$200 a menos no montante que você está devendo, tá? Na sua dívida, lá no montante da sua dívida. Logo, os juros aqui vai ser 200 vezes 1% a menos, tá? Então, 200 vezes 1% é 2, né? 1% de 200 é 2. Isso significa, então, que as suas parcelas aqui, as suas prestações, né? Elas vão decrescendo R$2 a cada mês. É isso mesmo, você vai pagando parcelas menores, tá? Pergunta pro seu pai se ele já fez algum empréstimo desse tipo, tá? Normalmente banco, imóvel e carro é assim, tá? Ou então veja o vídeo, que lá tá bem explicado essas coisas. Inclusive esses exercícios estão feitos lá também, tá? Esses dois que a gente está fazendo aqui, o número 5 e depois o número 6. Isso significa então, pessoal, que a centésima parcela vai ser o valor da primeira, menos duas vezes, menos duas vezes, menos duas vezes, cada mês R$2 a menos, tá? Então é menos duas vezes, isso aqui é uma progressão aritmética, tá? Menos duas vezes 99 meses que se passaram, tá? Tudo bem, pessoal? Porque isso aí a partir, né, da segunda ela vai subtraindo 2, a partir de, né, a primeira é 560, aí subtrai 2, subtrai 2, subtrai 2. Então, 500, isso dá um total de 560 menos 200, né? 2 vezes 100 é 200, 360, mais 2, né? Porque isso aqui é a mesma coisa que menos 2 vezes 100 mais 2. Ou seja, isso aqui dá um total de R$362 para a sua segunda parcela, ok? Para a sua segunda parcela. O saldo devedor, então, tá? Na letra B, né? Que tá pedindo aqui o saldo devedor. Nessa época, como é que é o seu saldo devedor nessa época, né? Quer dizer, o saldo devedor depois de 100 meses, né? Fazendo a letra B aqui. Ora, pessoal, você devia 36 mil. Você devia 36 mil. Lembra que a gente está no sistema saque, de amortização constante, né? Então, todo mês amortizou R$200 a sua dívida. Todo mês, mês a mês, desde o primeiro, né? Desde o primeiro. Então aqui seria 36 mil menos 200 vezes, aqui 100, né? Porque aqui são 100 meses, né? Em cada mês dos 100 meses está amortizando, ou seja, está diminuindo R$100. Então isso aqui, 36 mil menos 200, 2 mil, 20 mil. Isso aqui dá um total, então, de R$16.000, pessoal. R$16.000 é o seu saldo devedor aí nessa época, pessoal. Nesse videozinho aí que eu estou insistindo para vocês verem, tá? Os vídeos extras 1 e 2, eu faço esse mesmo problema dessa forma e de um outro jeito, de uma outra maneira ali, tá? Com a mesma ideia, com os mesmos princípios, mas com uma aritmética diferente. Fica mais uma vez o convite, tá? Mais uma vez o convite para quem não assistiu esse vídeo, que é uma boa parcela dos alunos não assistiu, assista, tá bom? Agora a gente vai fazer aqui o exercício do outro tipo de tabela, tá? Da tabela Price. Vou explicar ela agora. Então, pessoal, nesse exercício aqui, tá? Sistema da tabela Price, tá? Sistema francês, que é uma tabela onde as parcelas são constantes, tá? Aí a amortização, então, você vai amortizando cada vez mais, né? A partir do momento que o tempo passa, né? De um mês para o outro, você amortiza cada vez mais. O sistema saque, se vocês quiserem ver uma tabela sendo construída no saque, no Price, né? Assista às aulas aí, desculpa a insistência, pessoal, mas é porque
É importante mesmo, tá? As aulas extras 1 e 2 ali. No sistema saque, aqui na amortização tem sempre o mesmo valor. No sistema price tem sempre o mesmo valor na coluna da parcela, tá? E o saldo devedor sempre vai diminuindo. No sistema saque a diminuição aqui é constante, né? Mas no sistema price não, né? Você percebe que não. Ele vai diminuindo até zerar, tá? É interessante ver essa construção dessa tabela. Tá nas aulas extras 1 e 2 aqui. Aqui no caso ele já te dá uma tabela feita de um empréstimo no sistema price de uma dívida de R$8.000. Por isso que o saldo devedor inicial aqui é 8.000. É paga em 4 parcelas mensais consecutivas, tá? Existe uma fórmula, pessoal, para calcular essa tabela, o valor dessa parcela. A gente não vai falar aqui na revisão, mas é importante que vocês vejam, ou a aula, o material teórico, tá? Tem essa fórmula aqui que ele calcula, né? No caso aqui já está calculado, e no caso aqui faltam apenas 2 valores. Os juros no primeiro mês e a amortização do segundo mês. A gente vai calcular esses valores e depois a gente vai somar, tá, pessoal? Então, olha só, o X aqui, o quanto você vai pagar de juros é o quê? É a taxa, que no caso aqui é de 5%, tá? Em cima do saldo devedor do mês anterior, né? Como está no mês 1 aqui, o saldo devedor é o completo aqui, né? 8.000. Então, aqui 5% de 8.000, que vai dar um total de R$400 a serem pagos de juros. Então, meu X aqui vale 400, tá? R$400, tudo bem? R$400. Esse R$400, pessoal, ele poderia também ser feito, ó, a parcela é subtraída da amortização, dá os juros, né? O que você pagou que não vai ser amortizado, né? Os juros. Isso é a parcela subtraída da amortização. Se você toma esse valor aqui, ó, 2.256,09 da parcela e subtrai de 1.856,09, claro que daria fazer de cabeça essa conta, mas ela vai dar os mesmos 400 que a gente achou, tá? Então é uma segunda maneira aí de calcular esse valor do X ali, né? Assim como você pode calcular o valor do Y, fazendo 5% do saldo devedor do mês 1, né? Já que o Y, desculpa, esse 300, os juros, né? Os juros poderia fazer assim, né? 5% desse saldo devedor. Aqui no caso, para fazer a amortização, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o Y, né? Ele vai ser o quê? Ele vai ser a parcela que você pagou, 2.256,09, subtraído dos juros. Isso dá o quanto que a sua dívida amortizou, tá bom? Uma outra maneira de fazer isso é subtrair os dois saldos devedores, o do mês 1 e o mês 2 aqui. Você vai obter valores ali iguais, tá? Então aqui, ó, 2.256,09, você faz essa conta aí, né? Sem calculadora, mas aqui a gente vai usar a calculadora, que o nosso objetivo aqui não é fazer conta, né? Menos 307,2, isso dá um total de 1948,89 para o Y. Tá bom, pessoal? No caso, ele quer o X mais Y, então o X mais Y vai ser igual 400 mais 1948 dá 2.348,89. Esse é o valor do X mais Y, tá bom, pessoal? Possivelmente vai estar, muito provavelmente vai estar assim na prova, cobrando tabela saque price, né? Não para você construir a tabela, mas alguma coisa no sentido dos exercícios 5 e 6, tá? Mas para você aproveitar melhor os exercícios 5 e 6, fica professor chato, né? Aquele professor chato, mais uma vez o convite de assistir às aulas extras 1 e 2. Tudo bem? Lá a gente faz essa tabela, mostra como é que ela é feita, e aí a compreensão do exercício 5 e 6, que já está lá resolvido também, na verdade estou fazendo de novo aqui esses exercícios, fica melhor. Tudo bem, pessoal? Desculpa a insistência, um abraço do professor Raul e boa prova para vocês na A9.